Estamos ao vivo. Fala aí, pelotão L4, bom dia. Faça um excepcional dia. Hoje mais uma oportunidade de construirmos um dia memorável. Vai chegando aí, coloca aquele bom dia especial. Já compartilha com 2 pessoas essa live aí. Mesmo que ela não assista ao vivo, ela pode assistir gravada. O pessoal tá perguntando se não tem hoje. Tem sim. Escreve aí, atualizar ou apertar F5, que ele já vai ver na tela o nosso encontro. Ó, a Juliana tá aí já, o José tá aí, Janaína, Jairo, José. Saibam que vocês são amados. O Adir falou que hoje é segunda-feira. Todo dia é segunda-feira, né? Todo dia nós temos a oportunidade de construirmos algo diferente. Vamos lá, então? Bora para a nossa leitura? Bora para a nossa leitura. Abre lá em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. A gente vai começar a nossa leitura para começar a colocar pressão e subir a frequência. O maior ativo no mundo hoje é a audiência. Presta atenção. O maior ativo hoje no mundo é a audiência. Ontem eu estava conversando com um grande produtor artístico a nível nacional. Uma pessoa que está começando a caminhar conosco. E ele falava, Thiago, o quanto eu estou impressionado que o maior ativo é a audiência. Pessoas procuram ele, que ele consegue fazer intermediação entre famosos. Pessoas pagam até 14.600 para colocar uma música na playlist de um influenciador. Grandes músicos, grandes artistas procuram ele para fazer essa intermediação e colocar suas músicas nas playlists desses influenciadores. E ele falando, cada vez que eu ando com vocês, cada vez que eu vejo algo, eu começo a notar que a influência hoje está na audiência. E é exatamente isso você quer, pelotão L4. Quando nós convidamos a ter o seu grupo de transbordo, você precisa entender que o maior ativo é a audiência. Se você tem a audiência, a atenção da audiência, não só a audiência, mas você tem a atenção da audiência, esse é um grande ativo para o teu chamado, para o teu ministério. Então vamos abrir lá, Gálatas 3, e vamos começar a leitura. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aqueles que lhe dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com o qual receber a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim,
Os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei são debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que, diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invadir a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentado por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgado por meio de anjos, pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um, Deus, porém é um. Então a lei opõe-se à promessa de Deus. Então a lei se opõe às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viraria da lei. Mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais debaixo do controle do tutor. Escreve assim: fé é um salto sobre a razão. Escreve aí com os dedinhos. Fé é um salto sobre a razão. Escreve aí nos comentários e a gente vai começar a aquecer. Fé é um salto sobre a razão. Como assim, Tiago? Eu vou te explicar. Existem fases para todas as coisas. E o livro, esse capítulo nos mostra que existe um ponto. E que ponto que foi esse? O ponto foi Jesus. O livro de Gálatas inteiro, ele fala sobre os falsos mestres que estavam pregando algumas coisas de exigências no Velho Testamento. E Paulo, que foi, para você que não sabe, Paulo ele foi um dos grandes pregadores e ele escreveu mais ou menos 80% do Novo Testamento. Paulo era um cara com dupla nacionalidade, um cara com cargo, ele foi selecionado, era um perseguidor de cristãos, ele foi selecionado para esse novo tempo. Depois que Paulo teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele passou mais ou menos 2 anos estudando a palavra até começar a pregação. E quando Paulo escreve essa carta à igreja de Gálatas, é para deixar claro que a salvação ela vem por meio da fé. E que fé é essa, Tiago? Fé em Jesus. E não pela obediência da lei. Então Paulo foi chamado para um período aonde foi um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Ponto de inflexão é quando você toma uma direção e após tomar essa direção é impossível ir para um outro lado. Você, por exemplo, tomou alguns pontos de inflexão na sua vida.
teve alguns pontos de inflexão na sua vida. Por exemplo, quando você escolheu uma faculdade, quando você escolheu casar, são pontos decisivos na sua vida que a decisão que você tomar, ela não volta mais atrás. Ou decisão que você tomar, você toma um norte e dificilmente você teria os mesmos resultados se tomasse outra decisão. Então, Paulo ele foi um ponto de inflexão naquela geração e até os dias de hoje isso reflete. Então, ele fala o seguinte, que a salvação não é pela lei, pelas regras. Muitos hoje estão vivendo pela regra debaixo de um peso. Quero que você entenda nessa madrugada que, através de Jesus, nós recebemos a oportunidade de viver através da fé. E como assim, Tiago, fé? Ontem nós lemos no livro de Tiago, sobre praticar aquilo que nós falamos. Essa é a coisa mais importante. Você não ser apenas ouvinte, mas ser praticante. Escreve aí nos comentários. Praticante é aquele que toma decisão. Ouvinte é aquele que vive da condição. Eu te pergunto, hoje, você é um ouvinte ou você é um praticante? Quando nós começamos a conversar e a trazer todos esses conceitos para o nosso dia a dia, quero que você comece a entender o que Paulo tinha. Paulo tinha uma linguagem disruptiva. Era uma ruptura no padrão da época. O que ele encontrava? Ele encontrava 3 pontos. 3 coisas. Primeiro, um ponto em comum. Depois, ele ativava o interesse naquele que estava ouvindo, no ouvinte, e tinha uma linguagem disruptiva. O que ele mais tinha era um senso de liberdade. Quando você entende realmente quem você é, imagem e semelhança, quando você realmente é ativado e clarificado na sua identidade, você se torna uma pessoa imprevisível. Uma pessoa que é livre, ela é imprevisível, porque ela não segue um padrão cronológico. Então eu noto isso daí. Eu preciso ser imprevisível. Então, como que eu consigo capturar a audiência das pessoas? Que era aquilo que Paulo fazia durante a pregação. E muitos de vocês têm grupos de transbordo. Escreve aí, quem tem grupo de transbordo? Tiago, eu estou chegando agora e não sei o que é o grupo de transbordo. O L4 é um chamado para você transbordar na vida de outras pessoas. Então, os líderes, eles abrem grupos no WhatsApp, adicionam pessoas a esse grupo de WhatsApp e lá eles entregam aquilo que realmente queima no seu coração através de um envelope. O que é um envelope, Tiago? Envelope é aquilo que você já faz diariamente. É a habilidade que você tem. Dentro desse envelope, talvez você seja músico, artista, seja influencer, seja tem uma empresa de marketing. Isso é um envelope e dentro desse envelope você vai entregar uma mensagem, que é a mensagem que queima no seu coração. Então tá ali o pessoal falando, ó, a Larissa falando, eu tenho. Ó, o pessoal todo comentando que tem um grupo de transbordo. O Edson falando, meu grupo tem oscilado bastante. Olha, a doutora Andréa Braba das antigas aí. Então, o convite para você que está chegando hoje é criar um grupo do WhatsApp e adicionar as pessoas que querem ouvir sobre o assunto que queima no seu coração, aquilo que você mais gosta. Fazendo isso, lá dentro você vai começar a entregar o que o Almir fala do Sedex 10. Você é um correspondente dos Correios Celestiais. Todos os dias você recebe a oportunidade de entregar uma mensagem a todas as pessoas que estão no seu grupo. E como que você cativa essa audiência? O que nós mais recebemos
Durante a semana, são pessoas falando, meu grupo está oscilando, ninguém responde no meu grupo, ninguém interage no meu grupo, e eu vou te ensinar nessa madrugada, ou vou te trazer em entendimento como você cativar essa audiência. Primeiro, você precisa encontrar um ponto em comum. O que é o ponto em comum no grupo de transbordo? O assunto falado. Talvez seja moda, talvez seja inteligência, talvez seja marketing. Não sei, você vai encontrar um ponto em comum. Ali dentro você vai ativar o interesse delas. Como que eu ativo o interesse delas? O interesse eu só tenho depois que eu tiver atenção, retenção, aí eu tenho interesse. E a gente já falou nisso, volta aí umas 2 ou 3 lives, encontra aí no grupo do Telegram, você vai ver lá que nós falamos sobre atenção, retenção e interesse. Depois que eu chamo a atenção da pessoa, eu começo a potencializar a atenção. E o terceiro ponto é a conversão dessa atenção. Por que alguém não consegue converter a atenção da audiência? Por que você não consegue converter a atenção de alguma pessoa? Porque elas, em todos os momentos, estão esperando um erro. Presta atenção. Em todos os momentos, as pessoas estão procurando um erro. E você precisa desconstruir essas crenças. O que são crenças, Thiago? Crenças são verdades, anota aí. Crenças são verdades. Crenças são os meus resultados. Crenças é tudo aquilo que eu penso ou tudo aquilo que eu falo sobre mim ou sobre aquilo que me cerca. Você vai conseguir atrair e converter e expandir essa atenção se você começar a desconstruir essas crenças nas pessoas. E como que eu faço isso, Tiago? Quando você dá uma oportunidade das pessoas falarem sobre as suas crenças. Se você não conseguir converter essa energia, dificilmente você consegue crescer. Quando o Almir falou o seguinte, eu sou um entregador Sedex 10, ele todos os dias ele entrega uma correspondência. A pergunta é, quanto que a pessoa do outro lado, ela verdadeiramente recebe, entende e coloca em prática todo o aprendizado. Todos os dias, de terça a sexta-feira, nós estamos reunidos aqui 4h45 aprendendo. A minha pergunta é, o que você faz com aquilo que você aprende todas as madrugadas? Como que você converte essa energia em resultados? Existe um processo, existe uma fase que nós chamamos sobre reiteração. O que é reiterar? Alguns fizeram marketing, administração, ouviram sobre o ciclo PDCA. O que é reiterar? É você fazer uma ação, ver os resultados dela, corrigir essa ação e continuar num ciclo aspiral de crescimento. Uma espiral ascendente de crescimento. O grande desafio de todo líder, vocês estão aqui sendo formados líderes, o desafio de todo líder é a consistência. O que você precisa ter sempre quando você for transbordar na vida de outras pessoas, vocês foram chamados para transbordar nos grupos de transbordo. Você precisa entender 3 coisas. Existe um tripé da autoridade e é isso que eu vou te falar agora. O que é o tripé da autoridade? Você precisa olhar para os 3 pontos. O teu público, o teu conteúdo e o teu brand, a tua embalagem. Então, o tripé da autoridade envolve esses 3 pontos. Público, conteúdo e brand. A pergunta é, quando você olha para o seu grupo de transbordo, a sua linguagem ela está alinhada com o teu público? O teu brand está alinhado com a tua embalagem? A tua embalagem com o teu conteúdo com o público? E você fica reiterando esses 3 pontos durante todo o processo. Alguns teólogos falam
que Jesus ele chegou na época dos romanos porque foi a primeira sociedade em forma de reino que existiu, foi na época de Roma. Como que Jesus poderia ensinar o reino se isso ainda não era visível na mente das pessoas? Lembra? O cérebro só pode visualizar aquilo que ele já conhece. Ele só pode tomar uma decisão baseada naquilo que está armazenado no cérebro. E é por isso que nós convidamos todos os dias a conectar com novas pessoas. Conectando com novas pessoas, você tem novas ideias. Talvez você não viveu aquilo, mas através da experiência de outras pessoas, isso começa a armazenar e você começa a ter um fôlego de vida, uma nova experiência, uma nova vivência e novas oportunidades. Então, presta atenção. Por que Jesus veio na época dos romanos? Porque ele foi ensinar sobre reino e foi o primeiro momento na sociedade que existia um reino. Eles entenderam que o reino era o quê? Era um aglomerado de famílias que se ajuntavam e se ajudavam entre elas, honrando o rei, e o rei protegia os menores. Então, no reino você honra o maior e o maior ele protege o menor. Por que eu estou te falando isso? Porque você só vai conseguir capturar a atenção para potencializar e converter essa intenção se você estiver falando de algo que já está na mente, na experiência das pessoas. Se isso ainda não aconteceu, você precisa construir um plano de fundo para que essas pessoas possam realmente entender aquilo que você vai entregar. Existem muitas pessoas boas, ótimas, boas comunicadoras, mas que não conseguem gerar tanto resultado. E é por isso que, quando a gente falou sobre, por exemplo, no lançamento, o que é importante? O expert ser bom vendedor e bom professor. Então, existem grandes pessoas, pessoas muito inteligentes, mas por não conseguir trazer essa visualização para as outras pessoas, ela entrega muito bem. Só que lembra que a comunicação que nós falamos na quarta-feira, comunicação não é somente aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro entende. Então, existem pessoas muito inteligentes que entregam muito, mas a pergunta é, o que ela está entendendo do outro lado? Então, o que você precisa começar a fazer no seu grupo de transbordo? Exatamente isso. Ser mais didático e começar a trazer conceitos. Se a tua audiência ainda não está preparada para aquilo que você vai falar, você precisa trazer contextos para expandir as trilhas neurais, os caminhos neurais para o melhor entendimento. Então Jesus ele começou a pregar para um povo que já sabia o que era um reino, ou pelo menos já vivia baseado no reino. Como que ele poderia ensinar algo que não estava na mente das pessoas? Então o convite nessa madrugada para você que tem um grupo de transbordo é: entenda o nível da sua audiência. Nesse momento você vai alinhar o seu brand, alinha o seu conteúdo e alinha o seu público. Quando você alinhar esses 3 pontos, você vai criar o que nós chamamos de tripé da autoridade. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Rita, por isso que o importante é você caminhar com novas pessoas. Novas pessoas vão trazer novas ideias, vai trazer um novo estilo de vida. Se você quer gerar resultado em algo que você não governa, você precisa conviver com novas pessoas e frequentar novos ambientes para viver novas experiências. Dificilmente você vai mudar um hábito se você não mudar
o seu ciclo de relacionamento e os ambientes que você frequenta e até a rotina que você tem. Um dos grandes segredos para a quebra de vícios e de paradigmas é mudar suas rotinas. Lembre-se que o corpo, o que a mente, ela não foi feita para expandir, mas ela foi feita para a sobrevivência. Então ela vai manter sempre o mesmo costume dos mesmos horários, para não gastar muita energia. 90% de certeza que você tem esse distúrbio alimentar sempre nos mesmos horários ou após as mesmas experiências. Procura mudar isso. Tchau. Como gerar valor e manter o interesse? A melhor coisa para isso, Juliana, que nós falamos na conexão e no network, fazendo perguntas. Nem sempre aquilo que você vai entregar é aquilo que a pessoa quer receber. Então você precisa fazer o quê? Fazer perguntas. Quando você faz perguntas, você encontra um ponto em comum. Segundo, você se mostra interessado pela dor ou pelo problema do outro. O que eu preciso descobrir? O som das pessoas. Como assim, Thiago? Você precisa ouvir o som das pessoas. O que é o som? São os sonhos, as objeções e os medos. Quando você encontra um ponto em comum, você faz perguntas, você descobre o som das pessoas, que são os sonhos, as objeções e os medos. Você consegue entregar aquilo que realmente faz sentido para outra pessoa. Não adianta você entregar o seu melhor se não é o que ela compreende. Lembre-se que comunicação não é o que eu falo, mas sim o que o outro entende. Parem de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Comece a tratá-las como ela gostaria de ser tratada. 5h14, vamos chegando no caminho para o fim aqui. Eu quero te fazer um convite para daqui a pouquinho, 6h22, lá no meu Instagram, a gente vai falar sobre o livro de Provérbios, capítulo 6, mais um dia. Todos os dias nós estamos lendo o livro de Provérbios. E hoje por ser o dia 6, nós vamos ler o capítulo 6. Eu quero te convidar, quando você chegar lá, já escreve assim, pelotão L4 na área. E aí a gente já começa a botar pressão na audiência. Hoje é sexta-feira. Não porque é sexta-feira, mas porque é mais uma oportunidade que você tem de construir um dia memorável. Lembre-se que aqueles que governam, eles são responsáveis em construir dias memoráveis. Não permita mais ser jogado de um lado para o outro, porque vocês nasceram para influenciar e não ser influenciados. É isso que eu quero desejar na sua vida. E nós nos encontramos na próxima terça-feira, às 4h45. Que você faça um fim de semana extraordinário com as pessoas que mais fazem sentido para você. Que aonde você caminhar, você seja sal e luz. E que você reflita realmente a imagem de Deus aqui na Terra. Que aonde você passar, aquele que você encostar, você possa levar cura e libertação. Que você possa curar as pessoas através de um abraço, de uma palavra, de um sorriso. Que os dons eles sejam multiplicados na sua vida. Que os talentos eles sejam multiplicados na sua vida. Pois você não foi chamado apenas para entregar um conteúdo daquilo que você trabalha ou daquilo que você gosta. Você foi chamado para utilizar essa ferramenta, esse envelope, para entregar a mensagem que mais queima no seu coração. Então faz o seguinte, vá viver um fim de semana extraordinário. E lembre-se que amanhã também é segunda-feira, domingo também é segunda-feira. Fechou? Bora pra cima. Tamo juntos, pelotão. Terça-feira é nós. Quem puder, 6h22 lá no Instagram nós estaremos juntos. Show? Vocês são amados. Que essa unção, ela transborde na vida de cada um e ela alcance muitas outras famílias. Lembre-se, existem milhares de famílias esperando apenas o seu sim. Seja hoje um correspondente dos Correios, entregue a mensagem que você recebeu fresquinha para outras pessoas. Bora para cima. Beijo grande.
Na semana eu vou falar sobre um novo movimento que nós estamos criando aqui, que são os Leões da República. Me lembre de terça-feira a gente conversar sobre isso. Leões da República. Fechou? Beijo grande, vocês são amados. Nos vemos na próxima terça-feira. Valeu, tchau, tchau.